graça e a paz, meus amados irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês maravilhosamente. Mais uma semana em que nos reunimos de maneira online, em que os irmãos podem ver os cultos de maneira online. Meu desejo é que Deus esteja abençoando a vida de vocês com estes vídeos, né? Eu escolhi fazer vídeos gravados em vez de live, por causa que a qualidade de vídeo fica melhor, porque você pode ver no horário que você queira. Mas o nosso desejo real é que você esteja sendo abençoado e que o Espírito Santo, por meio dessas mensagens, transforme a tua vida. E como a gente está em quarentena, na verdade já faz alguns dias que eu queria trazer a mensagem sobre casamento. E hoje eu vou trazer então a mensagem sobre o casamento. Só que devido a haver a Páscoa e tal, sempre teve algumas complicações e não consegui trazer, porém agora vamos poder desfrutar um pouco e ver o que a Bíblia fala sobre o casamento, sobre o papel do marido e o papel da esposa no casamento. Tá, se você não é casado e você está me assistindo, isso daqui serve como um discernimento para ti, para escolher, para fazer as tuas escolhas basadas na Bíblia, tá bem? E para você saber também como que é o casamento, tá? Nessa quarentena, o que mais as pessoas brincam é que você vai sair da quarentena ou com filho ou divorciado, ou os dois, né? Só vai dar grávida e divórcio na quarentena, mas bem, não é bem assim. Eu espero que esta mensagem venha como bálsamo no casamento de vocês e que vocês possam realmente amadurecer ou subir um passo a mais no que seria um casamento perfeito diante dos olhos de Deus, tá bem? Existem vários textos bíblicos que tratam sobre casamento. Existe o problema do homem com a mulher em Gênesis capítulo 3, né, a maldição do homem para com a mulher. Existe então também Efésios capítulo 5, nós vamos citar Efésios capítulo 5, que é maravilhoso, tá? Efésios capítulo 5, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela para apresentar de forma pura, santa. Então existe o texto de Colossenses capítulo 3 também trata, ele é mais rápido, ele fala maridos, tal, esposas, tal, filhos, tal, pais, tal, né? É só ler lá. E nós vamos ficar com o texto de 1 Pedro, capítulo 3, que eu achei relevante para os nossos dias, tá? Qual que é o grande problema da maioria das brigas entre maridos e mulheres tal? Isso você pode encontrar em Gênesis, capítulo 3. Antes de, então, entrar no texto propriamente dito, vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos estar orando a Deus. Senhor, eu lhe clamo em nome de Jesus Cristo que a Tua palavra, Pai, entre nos nossos corações, transforme os nossos casamentos, Pai. Aquilo que nós estamos fazendo de errado, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude a corrigir. Que tanto os esposos quanto as esposas, Pai, possam completar-se um ao outro, que o amor possa se intensificar. E todo aquele que estiver vendo esse vídeo, Pai, possa ser abençoado, Pai, abençoado com o conhecimento bíblico e com o toque do Teu Espírito Santo para mudar os corações, para mudar, Pai, a disposição de cada um para contigo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos então ler um texto de Gênesis 3. Vamos entender qual que é o maior dos problemas do casamento. O maior dos problemas do casamento não se encontra nos dias atuais. Ele já é muito antigo, é algo muito antigo. Olha lá, Gênesis capítulo 3, se você ler o versículo 12, versículo 11. Deus perguntou a Adão e Eva, né? Perguntou a Adão, quem lhe disse que vocês estavam nus? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Né? O primeiro problema, antes disso, é que o esposo e a esposa já estavam se envergonhando um do outro. Ambos estavam nus, mas existia uma pureza um com o outro. Existia um olhar puro entre os dois. A partir do momento que pecou,
Um começou a se envergonhar do outro. Então já não existia transparência no casamento. Primeiro problema. Segundo problema, versículo 10, eles se esconderam de Deus. Tá? O casamento sem Deus, tá? Digamos assim, o casamento ele é uma pirâmide invertida, tá? Deus é a base da pirâmide. A partir do momento que você tira Deus dessa base, as paredes caem, tá bom? Então, até tem um outro desenho que diz que está o homem aqui, a mulher aqui, e o desenho é uma pirâmide, né? E Deus na ponta. Então, quanto mais perto o homem e a mulher estiver de Deus, mais perto um estará do outro. Tá bem? Então, não se afaste de Deus, tá? Não se afaste de Deus. Tenha teu tempo próprio com Deus. Muitas vezes eu pequei contra a Patrícia, minha esposa, porque eu estava longe de Deus, né? Porque muitas vezes falei de maneira mais grossa, muitas vezes respondi de maneira mais bruta. Isso porque eu estava longe de Deus. Sabe, quando você dobra o joelho, começa a orar, começa a clamar perdão pelos seus pecados, Deus vai apontando no teu coração que isso é errado. Ele vai trabalhando no teu coração e você mesmo vai entendendo que aquilo que você fez é errado para o trato com a tua esposa, tá bem? Os momentos áureos do casamento são os momentos em que você está mais perto de Deus. Terceiro erro, o homem se omitiu. A omissão do homem no casamento é algo muito, muito sério. Tá? É algo muito sério. Muitos casamentos estão destruídos por causa de omissão de homem. O que Deus disse? Quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu ordenei que não comesse? Deus dizendo a Adão. Deus fala, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, ele culpou a mulher e culpou Deus. Porque foi a mulher, a culpa é da mulher que tu me deste, Senhor. Se tu me tivesse me dado uma mulher, uma serva, uma perfeita, olha, não teria acontecido isso, né? Então, essa omissão do homem. Homens, sejam homens. Tá bom? É que nem diz o pastor Cláudio Duarte, tem muita gente que reclama dele, mas ele como palestrante para casais é ótimo, né? Ele dizendo o seguinte, homem daqui um dia vai ter que ser visto em cativeiro, porque os gays, né? Ele fala, né? Os gays da minha época eram mais machos do que os homens de hoje. Então, gente, a gente tem que ser homem, tomar a posição que Deus nos instituiu e tomar responsabilidade para si. As coisas estão indo mal, a culpa não é da mulher, né? Tome a sua posição de hombridade e assuma isso. E depois, o principal aqui que está a grande maioria das brigas, aqui que está grande parte em divórcio, tá? Está em Gênesis capítulo 3, o versículo 16. Olha o que diz a segunda parte. E Deus disse à mulher, né? Aumentarei em muito os seus sofrimentos da gravidez, com a dor que dará à luz ao filho. Isso daqui é a questão da gravidez, que é uma bênção só que é movida em dor, em incerteza para os nossos dias, incluso, né? Só que o grande problema no casamento está aqui, ó. A parte B do versículo 16. E o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Uma tradução um pouquinho mais inteligível para a gente é que a mulher intentará dominar o marido. O seu desejo será para com o seu marido. A ideia aqui de desejo é de domínio, de estar, de deixar ele subordinado. Mas o seu marido a governará. A ideia aqui de governar é com força, entende? Então a mulher intentará subir, né, sobre a autoridade do marido, mas o marido usará de força para, entre aspas, humilhar a mulher. A gente está falando de um casamento totalmente mundano, não é padrão de Deus. Isso daqui é resultado do pecado, tá? Deus, quando trata em Efésios capítulo 5 o casamento de novo, ele fala que o marido tem que amar. O que é o contrário de dominar por força? É dominar por amor. É amar. E o que a Bíblia fala que é o contrário de ter a intenção de subjugar da parte da mulher? É respeitar. Entende? Então ambos se completam. Isso é maravilhoso, gente. Isso é algo fora do comum.
Então vamos lá para o nosso texto de 1 Pedro capítulo 3. Eu quero trazer umas aplicações bem rapidinhas, vamos ler o texto. Igualmente vocês, esposas, no texto, capítulo 2, no final do capítulo 2, ele estava falando sobre Cristo, tá? Sobre a humilhação, sobre a humildade de Cristo. Agora ele está vindo falar para as esposas e maridos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela seja no ser interior. Uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Versículo 5. Pois foi assim também que, no passado, costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Versículo 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser cordeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. E para finalizar depois, a gente vai ler a continuação do texto, que acho que vale muito. Mas vamos entrar então aqui para a nossa pregação, para os nossos pontos. Primeiro vamos falar das mulheres, depois a gente fala dos homens. Então agora os homens ficam falando viu para as mulheres e depois as mulheres ficam falando viu para os homens, tá bom? Então o primeiro passo, primeiro relato bíblico, a primeira orientação bíblica é que a esposa deve ser submissa ao marido. O primeiro texto diz assim: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, tá? Sujeitadas ao seu marido. Tá, agora a gente tem que entender o que significa a submissão bíblica da esposa para com o seu marido. A submissão bíblica, primeiro de tudo, não significa escravidão, tá? Você não é uma escrava do teu marido, você não está subjugada por ele, tá? Você não está aprisionada, não é esse tipo de submissão, tá? Isso daí não é submissão, isso daí é entender errado a palavra submissão. Escravidão é uma coisa, submissão é outra, tá? Submissão também não significa passar coisas desagradáveis e desnecessárias para com o seu marido por uma espécie de obediência cristã. Não, a Bíblia diz, em Efésios capítulo 5, esposas estejam submissas ou sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Então, pela esposa ser submissa a Deus, é que ela é submissa ao marido. Se o marido pisa na bola e ele está ordenando, ele está pedindo algo que não vem de Deus, a esposa deve ser primeiro submissa a Deus, depois ao marido, ok? Então, ser submissa não significa nem um pouco escravidão, não significa nem um pouco passar coisa desagradável, tá? Então, tirem isso da cabeça, que isso não tem nada a ver com a submissão bíblica. O que é a submissão bíblica? A submissão bíblica é reconhecer que o esposo, o marido, ele é o chefe do lar, tá? O marido é o chefe da casa, ele é quem está no governo da casa, tá bem? Como que se explica isso? As decisões da casa, segundo a Bíblia, é do marido. A exemplo, tá de noite em casa, escuta um barulho, alguém entrando na casa. O marido cutuca a esposa e fala: agora é tua vez, vai lá ver quem é, o que está acontecendo, né? A noite passada fui eu, agora é você. Não. O marido é o chefe da casa, ele é o sacerdote e o protetor da casa. Então, submissão é para bem, submissão é para mal também, tá? Então, ele é responsável
de cuidar da casa, ele é responsável de trazer provisão. Hoje em dia, se está faltando alguma coisa no lar e os dois estão sem trabalho, vai ser cobrado quem? A esposa ou o marido? É o marido que lhe é cobrado, né? Mas você não tem emprego, você não está fazendo nada para trazer comida para casa. Então, é assim, o marido ele é o chefe do lar, mas isso traz responsabilidade para ele, tá bem? E como nós dizemos antes, a submissão ela é ao marido, só que é basada na nossa submissão a Deus, tá? Então, mulheres, sejam submissas a Deus, para que vocês possam ser de maneira correta submissas ao homem. O melhor exemplo de submissão que eu acho é aquela imagem da mulher embaixo do braço do homem caminhando junto. Ambos estão caminhando na mesma direção, ambos têm a mesma visão, ambos se amam um ao outro. Ninguém é superior ao outro no sentido de ser, de essência. O homem e a mulher têm o mesmo valor no sentido de essência. O que muda é função, tá? A função no lar, tá bem? Então, o homem ele tem uma função de liderança dentro do lar. E a mulher tem uma função de ajuda, auxiliadora idônea, é a auxiliadora de mesmo porte, só que em vez dela tomar a dianteira, ela ajuda com que o homem chegue no destino. É claro, a mulher ela pode trabalhar fora de casa, tá? A Bíblia não diz nada disso. Para ser exato, a mulher sábia de Provérbios 31, ela tinha uma fonte de renda, ela ganhava bastante dinheiro, tá? Ela produzia coisas muito raras, que eram um linho fino, um tecido fino, só que ela trabalhava em casa e ganhava dinheiro de casa. Seria um trabalho de meio período, ou um home office, alguma coisa assim que ela estava fazendo. Porque o papel da mulher na Bíblia, isso a gente não tem como discutir, era um papel de uma mulher que governava o lar, que cuidava do lar, tá bem? E o papel do homem era trazer toda a provisão. Tanto quando o marido morria, geralmente era o filho mais velho quem assumia esse papel. Mas se o filho era pequeno, então a mulher ia trabalhar. A gente vê o caso em Atos disso, de Lídia, tá? Então, tem vários exemplos disso, tá? Então, assim, o que seria algo perfeito para os nossos dias? O marido tendo um trabalho que ganhe bem e tal, e a mulher também tendo um trabalho que ganhe bem, mas mais perto de casa, trabalhando mais perto de casa por causa desse governo do lar, que as escrituras dizem. Mas isso daí é algo que você e sua esposa, você e seu esposo decidem. Eu só estou comentando o que a Bíblia coloca, mas é interessante que a Bíblia não coloca isso como ordem. Tá? Não é uma ordenança que a mulher tem que trabalhar home office, mas é um conselho bíblico, é um padrão bíblico, tá bom? Depois, existem muitos casos de casamentos que não têm o mesmo jugo, tá? Então, se você é jovem e não está casado, por favor, não case com jugo desigual, porque isso é um dos principais casos, tá, de divórcio. É um dos principais casos de divórcio. É uma das piores decisões que você pode tomar na sua vida, é casar com jugo desigual. Mas agora, se você já tomou a decisão, você já está casado, o que a Bíblia diz? Ele diz que se você é crente, sua esposa é incrédula, mas ambos, o esposo incrédulo ou a esposa incrédula, decide permanecer junto, não se separe. Tá? Não se separe. Então, o que a Bíblia está dizendo é que mesmo que haja um jugo desigual, mas há um acordo para se permanecer casado, não se separe. Só que interessante, a Bíblia está dizendo isso é que se você se converte no casamento, tá? A Bíblia ela não apoia, tá, o casamento desigual no sentido de você incrédulo ou você cristão casar com uma pessoa incrédula. Tá? Ela não apoia isso. Então, hoje em dia, numa pesquisa feita, um dos maiores casos, os maiores problemas que causam divórcio é a incompatibilidade de gênero, é a incompatibilidade das pessoas. Ou seja, uma pessoa esportista casar com uma pessoa parada.
Então sempre vai sofrer. Uma pessoa festeira casar com uma pessoa que não gosta de sair de casa. Uma pessoa... Então isso é incompatibilidade de gênero. Então é coisas que causam constante divórcio, é coisas que causam constantes brigas. Só que uma das principais questões, lembra que a gente falou do triângulo? Quanto mais perto de Deus, mais perto a esposa está. Querendo ou não, Deus é uma base tão forte nas tuas crenças, na tua vida, que se você casar com uma pessoa que não tem Deus, vai ter muita coisa conflitante. Só que o que a Bíblia diz? Se você já é casado, se você está casado com uma pessoa que não tem o mesmo jugo que você, ela diz principalmente às esposas, mas isso pode se aplicar grandemente ao marido, é que a esposa deve ter um testemunho cristão para com o marido incrédulo. Ou seja, a Bíblia diz que o testemunho da esposa crente é tão forte, é tão poderoso, que não é preciso ela pregar o evangelho. Ele vai ver que a vida dela é tão diferente, que a vida dela está tão mudada, que isso já é um testemunho. Se vocês não viram, venham um filme, já é um pouco mais antigo, é A Prova de Fogo, é um filme cristão que fala sobre casamento, é ótimo, tá? Quarto de Guerra também é um filme excelente, vejam esse filme, Quarto de Guerra, tá bem? Agora que a gente está de quarentena, tem bastante tempo para ver filme. Eu já enjoei de ver filme, vi uns 70 filmes já nessa quarentena, toda noite vendo filme. Então, aproveite para ver uns filmes bons que tragam edificação para casa, tá bom? E outra coisa, quais que são os pontos no testemunho da mulher que faz essa conversão? Honestidade, tá bom? Honestidade e o temor ao Senhor. Honestidade e temor ao Senhor. Tome esses dois pontos e edifique a sua vida nisso. Então nós vimos que a esposa, e isso também serve para o marido, ela precisa ter um testemunho cristão para ganhar. E esse testemunho de honestidade e temor, ele transforma a vida do cônjuge, tá bem? Então, visto todos esses pontos bíblicos, vamos para o terceiro ponto do nosso texto, que é 1 Pedro. A terceira coisa que o texto diz é que a beleza da mulher, ela deve ser mais interior do que exterior. A Bíblia não está dizendo que é para você andar feia. A Bíblia não está dizendo que é para você dar susto nas pessoas quando sai na rua. A Bíblia não está falando que não é para você se depilar. A Bíblia não está falando que não é para você passar um batom, tá bom? Nada disso, tá? Nada disso. O que a Bíblia está falando é que a beleza interior deve ser muito maior do que a beleza exterior. Tem muita moça por aí que nem conhece a Cristo, que vive a vida inteira achando que sua beleza exterior é a que vai ser para sempre, é a que vai mudar a sua vida. Ou seja, abusam do fato de ter uma beleza exterior. Só que essa beleza exterior vai passar 10 anos, vai passar 15 anos, essa beleza já se foi. Então, isso é vão, tá? Isso é vão. Você tem que ter uma autoestima, você tem que se achar bem, você tem que se achar bonito, tem. Só que beleza exterior não é tudo. Muito mais vale uma beleza interior para um casamento do que a beleza exterior. Porque caso os dois bonitinhos, coisa mais linda, né? Casamento, todo mundo é bonitinho, geralmente tá magrinho no casamento, né? Aí vai vendo as fotos dos anos que vai passando, vai vendo o que vai se tornando, né? Então, meus queridos, a beleza exterior ela é passageira, ela não serve para nada. O que segura um casamento feliz é a beleza interior. E a mulher ela deve ter essa beleza interior. A beleza interior ela é permanente, tá? Ela faz parte de você. A beleza interior ela é manifestada, sabe como? Em um espírito manso e tranquilo. Sabe? A Bíblia diz, ali o texto que a gente está tratando agora, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças no cabelo, joias de ouro, vestidos finos, mas que elas estejam no ser interior. Uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Essa beleza interior da mulher, Deus ama isso, tá? Deus ele olha para isso e
ele se agrada dessa beleza interior, tá? E agora é interessante, né? O que a Bíblia coloca como beleza interior? Espírito manso e tranquilo. Existem alguns textos de Provérbios que diz o seguinte. Existem 2 textos de Provérbios que chega a ser engraçado. Ela diz, melhor é dormir na casa do cachorro, fora de casa, do que dormir na cama com a mulher rixosa. Outro texto também que é engraçado é que diz que a mulher rixosa é como uma goteira em casa, é o gotejar do telhado em sua testa. Então, num casamento, a mulher que não é mansa nem tranquila, ela é chamada pela Bíblia de mulher rixosa, uma mulher difícil, uma mulher que o tempo inteiro está praguejando, está gritando, está brava. E a Bíblia ela não diz que isso é uma mulher sábia, nem uma mulher que se é agradável de conviver. Então, a melhor beleza que a mulher pode ter é ela ser mansa, ela ser tranquila, sabe? Nada de desculpa, porque eu tô na TPM, entende? Isso não existe. Então, tenha um espírito manso, tenha um espírito tranquilo, saiba lidar com as suas próprias emoções. Tá irritado, não desconta nos outros, segura, sei lá, vai dentro do quarto, estoura um travesseiro. Saiba lidar com as emoções. A Bíblia diz que a maior beleza da mulher ela é ser mansa, ela é ser tranquila. Tá? A mulher calma agrada ao Senhor. A Bíblia diz, o texto bíblico diz, que é de grande valor diante de Deus. Tá bem? Agora vamos ver, só para terminar, essa parte das mulheres. Daqui a pouquinho as mulheres já começam a falar viu para os homens, tá bem? E é importante também, a gente está falando que as mulheres, elas devem ser mansas, devem ser tranquilas, só que o marido tem que ajudar também, né? Tem marido que é o culpado da mulher estar brava, tá? Tá vendo que tua esposa está brava? Compra um chocolate, compra um negocinho, dá uma acalmada, rapaziada. Vamos, é assim que se trata. Agora, os grandes exemplos das mulheres de fé do passado que o texto começa a falar. A partir do versículo 5, pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus. Então, as mulheres que esperavam em Deus, elas buscavam ser muito mais lindas no interior do que no exterior. Vejam as grandes orações das mulheres de Deus, vejam as ações das mulheres de Deus na Bíblia. Vejam que a beleza dela é descrita, o que permaneceu eterno gravado nas Escrituras foi a beleza interna. Aí o versículo 6 diz o seguinte, foi o que fez Sara. Gente, Sara, ela tinha uma beleza interna tão grande, só que isso não significa que ela não tinha uma beleza externa grande. Pra você ter uma ideia, Sara tinha mais de 75 anos de idade. Mais de 75 anos de idade. E ela foi raptada 2 vezes, não uma, 2 vezes por reis que acharam ela muito bonita. Gente, com seus 75 anos de idade. Acharam ela muito formosa, muito bonita e a quiseram para si. Então, Abraão até fez uma meia mentira, né, dizendo que ela era irmã. E Deus vai lá, tem que resgatar Sara. Tá? Então, meus queridos, vale muito mais a beleza interna do que a externa, mas uma não exclui a outra, tá bom? Então, Sara, ela foi o maior exemplo porque ela chamava Abraão de Senhor. Não é que agora você vai chegar para o seu marido e chamar Senhor fulano de tal, né? Não é assim. A Patrícia não vai chegar para mim e falar, Senhor João Vitor, quero uma xícara de café. Não é isso. A expressão bíblica que a chamava de Senhor está na ideia de que ela era submissa. Pronto. Só isso. Senhor, ele é o chefe da casa. É só isso que a Bíblia está dizendo. Não vamos conjecturar e nem criar chifre em cabeça de cavalo no texto, tá? E a qual vocês se tornaram filhas, né, dela, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Agora, falamos das mulheres. Agora vamos para os maridos, tá? E eu acho que tem muita mulher que vai nesse ponto, né? No primeiro ponto aqui do texto vai pular no sofá e vai tocar buzina, vai festejar. Primeiro ponto para os maridos, tá? Maridos, vocês
igualmente vivam a vida comum do lar, tá? Primeiro ponto, o marido ele tem que ajudar em casa. O marido ele tem que viver a vida comum do lar. Então, se você não lava a louça, parabéns, você agora foi promovido, você agora tem que ajudar na louça. Agora você tem que ajudar nas coisas de casa. Se ambos trabalham fora o dia inteiro, quando voltam para casa, ambos têm que ter a mesma função dentro de casa, ou o mesmo tanto de trabalho dentro de casa. Tá bem? O marido, igualmente, deve viver a vida comum do lar. Se o marido trabalha fora e a esposa só trabalha em casa, quando o marido vem, ele tem que ajudar proporcionalmente o quanto ele fica em casa, porque ele fica um pouco em casa. Então, ele tem que ajudar um pouco nas tarefas de casa, tá bom? Maridos, a Bíblia joga isso no nosso colo e é o que a gente tem que fazer, não tem corrida, né? E outra, isso deve ser feito com discernimento. Existem muitos homens que eles saem, trabalham uma semana fora de casa, vários dias fora de casa. Mas a Bíblia diz que ele também tem que participar com discernimento. Ou seja, ele tem que saber se está tudo bem em casa, ele tem que saber se tem algo faltando dentro de casa. Lembra que o marido é o provedor? Então, o marido tem que saber se tem algo faltando em casa, se estão passando necessidade de alguma coisa, se estão tendo desejo de algo. Então, não é porque o marido está ausente que ele não tem mais papel dentro do lar. Ele tem papel com discernimento. O segundo papel do marido no casamento é que ele tem que dar honra à esposa. Lembra? É a mesma palavra dada. Honra teu pai e a tua mãe. Sempre tem aquela briga do bife da mãe do marido com a da esposa, né? Qual que é o bife melhor? E tem aquela briga. Então, da mesma forma que o marido tem que honrar o pai e a mãe, tem que honrar a sua esposa. O que é honra? O que é honrar? É dar o valor merecido. Entende? Então, o marido ele tem que dar valor para sua esposa. Aonde que está, então se antenem, tá? Aonde que está os maiores casos de adultérios contidos? Não é porque o amante é mais bonito, é mais rico, é mais atlético, é porque o amante honra a esposa, né? A mulher. Então isso daí é o que se escuta no mundo afora. Então, maridos, honrem as suas esposas, tá? Honrem. A gente já vai chegar num ponto que a gente vai falar sobre essas questões de traição, de muita coisa, mas isso daí vai ficar um pouquinho mais para frente. Então, honrem, deem a honra que ela merece, tá? Deem a honra, deem um tratamento, o valor que ela merece. A Bíblia, ela coloca a mulher como o vaso mais frágil. Com o vaso mais frágil você não bate, o vaso mais frágil você cuida. Quer ver, você comprou um carro novo, até você lava o carro. Você nunca gostou de lavar carro, mas você comprou um carro novo, nossa, você lava todo dia, dá uma polida no carro. Não pode ter um papelzinho de bala no carro. Depois o carro ficou velho, aquilo joga. Então, a mulher ela tem que ser tratada como algo de preciosidade, sempre como um carro novo. Tá? Aquele Mustang V8, né? Na linguagem dos homens aqui, as mulheres podem ficar tranquilas, a gente está falando de homem para homem. Então, você tem que cuidar da sua mulher como aquele carro novo, aquele carrão novo. Está bem? Então, você tem que honrar, o texto bíblico diz, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil. Tá bom? Então, você tem que tratar a sua esposa com honra, com fragilidade. Ou seja, você não pode usar de força para com a sua mulher, porque senão você não está no papel bíblico. Tá? É aquele famoso texto que com a mulher não se bate nem com uma flor. E isso a gente está falando não só no físico, a gente está falando no emocional. Gênesis 3 diz que o homem dominará a mulher. Então isso é comum nos casamentos afora. Quantos homens, quantas mulheres quantos homens que não batem mulher no mundo afora por aí? E se não é isso, é aquela agressão verbal, agressão moral. Então, homens, a mulher é o vaso mais frágil. A mulher se emociona quando ganha uma flor e um chocolate. A gente não acontece isso. A gente olha para aquela flor e fala, legal, né? Uma flor e tal. Mas a mulher, ela é mais emocional. E é o teu dever como marido cuidar das emoções dela,
cuidar do afeto dela, do carinho dela, ok? Então, o marido, ele deve a tratar como vaso mais frágil, tá? Cuidando dessa parte emocional, nunca levantando a voz, nunca agredindo verbalmente, principalmente fisicamente, tá? E outra, deve tratar a sua esposa como uma irmã em Cristo, tá? Como uma irmã em Cristo. E agora eu falei que a gente ia tratar algumas coisas mais pesadas mais para frente, é o seguinte. O tratar a sua esposa como uma irmã em Cristo significa que você vai ter a honra de Deus dentro do casamento. O que você e sua esposa andam vendo e importando de fora do mundo para dentro do casamento? O que está sendo cultivado dentro do casamento que não deve ser cultivado? Existem muitos casos, e como pastor a gente trata muitos casos de mulheres reclamando que o marido está importando coisas de pornografia para dentro da casa. Gente, se você vê um filme de ação do que o cara sai matando todo mundo, é o durão, você sai matando todo mundo? Você é o durão, você é o Rambo? Não, você não é e você não vive assim. Porque é um filme. A pornografia, além de ser uma desgraça, ela é um filme, é uma ação, é uma cena. Aquilo ali não é real. Tá? Aquilo ali é o que tem de pior. A palavra pornografia vem do grego e a Bíblia usa essa palavra porneia, pornô, em vários lugares. E a palavra pornô significa imoralidade, sabe? Então, a própria palavra pornografia significa imoralidade visual ou imoralidade gráfica, visual, visível. Então você está trazendo de imoralidade para dentro do teu leito. A Bíblia diz que que o vosso leito seja sem mácula. Sabe, o sexo foi feito para ser algo bom, algo limpo, algo puro. Entende? Através do sexo que vem a vida. Sabe, que vem os filhos, que vem a maior herança do Senhor. Então tem que ser puro. Tem que ser algo de bênção. Algo santo. Se você está tendo influências do mundo na coisa mais íntima, eu clamo ao Senhor que você ore e entregue sua vida a Jesus para que Ele limpe isso de você. Entrega essa área da tua vida para Jesus para que Ele mude a tua vida. Então, esse trato com a irmã é o que tem de mais santo dentro do casamento. Justamente eu estava conversando com a minha esposa essa semana sobre as diferentes facetas do casamento. E a gente estava falando que muitas vezes, conforme vai passando os anos, a gente vai tratando como esposa esquece de ser amigo, esquece de ser irmão em Cristo. Tem muitas pessoas que vão passando os anos e esquecem de serem namorados. Tem muitos que esquecem daquele tempo de namoro, aquele tempo dos primeiros anos de casamento. Então não deixa o amor apagar. Sabe? E outros pontos muito interessantes de se tratar é o seguinte. O casamento ele é composto de várias áreas. E como eu falei antes, a incompatibilidade de gênero é o que ocupa o primeiro ponto. Só que a gente já viu que isso não é desculpa de divórcio na Bíblia. Outra coisa que causa muito divórcio, muita separação, é a abstinência sexual, a não satisfação sexual de cada um dos membros do casamento. Mas isso não é desculpa para traição, isso não é desculpa para não amar, para não cuidar, para não valorizar a outra pessoa. Entende? Existe sim muitas mulheres, muitos homens com dificuldades nessa área. Só que isso não é desculpa para o outro cônjuge trair, procurar outras pessoas. É que nem a gente falou antes da mulher que não se sente completa emocionalmente pelo marido e procura outras pessoas. Isso não é desculpa.
ou o marido que diz que não se completa sexualmente com a sua esposa, isso também não é desculpa. Lembra que a gente é servo de Deus. Deus está em primeiro lugar na nossa vida, depois a esposa. Entende? Então você não deixa de ser servo de Deus quando as coisas não vão bem. Então, meus queridos, eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Geralmente esses pecados nessa área são muito silenciosos. Então, se você tem problema com pornografia, para hoje. Se você não consegue, consulte. Eu estou aqui para te ajudar. Se você está tendo problemas de cunho sexual, seja traição ou seja caminhando para uma, pare agora, procure ajuda, procure sair disso, porque é um caminho de perdição. Provérbios diz que a mulher estava, Provérbios usa uma linguagem assim: a mulher estava seduzindo o homem para que ele venha no leito de morte. Ou seja, que aquela cama produz morte, produz destruição. Então, procurem uma vida santa. E a última consideração que eu tenho com tudo isso é que vocês busquem um agradar o outro e viver uma vida feliz. Viver uma vida cheia de glória, viver uma vida cheia de paz. E para finalizar, vamos continuar lendo 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmos vocês foram chamados, a fim de receberem bênçãos por herança. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu casamento. Lute pelo seu casamento. Seja firme com o seu casamento. Que Deus abençoe maravilhosamente a sua vida. Em nome de Jesus. E precisando de qualquer ajuda, precisando de qualquer conselho, estou eu aqui como pastor da igreja, existem todos os líderes aqui da igreja que são pessoas com casamentos abençoados, casamentos estáveis. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.